Estamos começando o nosso culto dessa noite. Eu quero convidar você agora a se apresentar ao Senhor com o coração voltado para Ele, um coração desejoso de, nesse período, nesse tempo que estaremos juntos, nós possamos, como igreja reunida, adorá-lo, engrandecê-lo, reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos lá, Ezequiel 37, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Até o versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Essa palavra é uma palavra tremenda, conhecida, bastante conhecida na Bíblia, o Vale dos Ossos Secos. É uma profecia específica para Israel. Israel aqui já no tempo da separação, o reino de Israel já tinha sido praticamente, já tinha desaparecido, porque eles haviam sido tomados pelos assírios antes, e eles tinham sido espalhados por vários lugares na terra, e Judá estava já a ponto de ser levado cativo também pela Babilônia. Então, havia aquela frustração, aquela tristeza, e no coração de um profeta, isso era arrasador, porque ele antevia as coisas que estavam acontecendo. Ele sabia de que Deus estava falando de algo que viria, que traria muita tristeza para o povo de Israel. 70 anos depois, quando o povo de Israel voltou do cativeiro, voltou para casa, não voltou todo, voltou disperso.
né, um grupo de israelitas, dos israelenses, que haviam sido levados pelos assírios, voltaram para Israel, agora não mais como um povo puro, mas um povo misturado. E era por isso, e eles começaram a se estabelecer na região de Samaria. Então foi por isso que no tempo de Jesus havia aquela disputa entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos, apesar de terem sangue judeu, sangue israelense, eles não eram considerados pelos judeus como povo de Israel, porque eles haviam se misturado com outras nações, né? Eles não eram mais um povo puro naquilo que eles consideravam como raça israelense, né? E aí Deus leva, o Espírito do Senhor leva Ezequiel para esse vale de ossos secos. E me chama a atenção aqui no versículo 2, no final do versículo 2, é que Ezequiel diz que eles estavam sequíssimos. Eu estou lendo na nova versão atualizada. A versão diz isso, que os ossos estavam sequíssimos. Quando eu era criança, né, quando eu era menor, a gente, depois de uma refeição, a gente ia comer, quando comia frango, né, a gente até quebrava o osso do frango para tirar o tutano que estava dentro do osso do frango, né, e a gente comia, né, aquilo, e só que os ossos de uma pessoa, quando ele é retirado lá da sepultura e vai para o ossário, é porque não tem mais nenhuma possibilidade de ter vida ali, né, de ter alguma substância aproveitável. E eles são levados para o ossário para ficarem ali naquele depósito, e eu não sei o que eles fazem depois, mas o que Ezequiel viu aqui nesse vale era mais ou menos isso. Era um vale que os ossos não tinham mais nenhuma possibilidade de vida, não tinha mais como eles serem restaurados, né? Eles estavam sequíssimos, eles não tinham mais nenhuma substância que pudesse ser aproveitada na vida. Isso a gente percebe na questão que fala sobre morte mesmo, né? A morte que não tem mais como voltar, né? A circunstância que não tem como voltar, acabou, né? E aí o Senhor vira para Ezequiel e pergunta para Ezequiel: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu, com toda sinceridade, eu me coloco na pele de Ezequiel, e se fosse eu lá, eu ia dizer para Deus: é impossível, isso daqui não pode reviver, né? Mas Ezequiel dá uma resposta até mais nobre. Ele diz: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E aí, querido, parando nessa resposta de Ezequiel, que aparentemente foi uma resposta que ele deu para se livrar de fazer alguma afirmação, fazer alguma afirmativa como eu faria, né? Que comprometesse ele diante de Deus. A gente tem que pensar naquilo que está na nossa vida e que aparentemente acabou, não tem mais solução, não tem mais jeito. E pensar que muitas dos nossos sonhos, dos nossos desejos, de coisas que foram geradas ainda na nossa infância, num tempo em que nós éramos sonhadores, né?
num tempo em que a gente desejava coisas grandes, planejava coisas grandes, e por causa das circunstâncias que vieram acontecendo, ou até mesmo por causa de decepções, por causa de traições, por causa de situações em que nós passamos, isso se perdeu com o tempo. Muitas vezes a gente chega a falar a respeito desses sonhos como se eles, com uma certa saudade, com um certo, uma certa assim, seria tão bom, né? Se isso pudesse ter sido realizado, se essas coisas pudessem ter acontecido, se tivesse acontecido dessa maneira. E aí a gente vai dizendo, mas isso já ficou para trás. O que eu entendo, o que eu vejo aqui, é que Ezequiel estava diante de uma realidade de um povo que pensou, acabou para a gente, não tem mais solução, não tem mais volta. Provavelmente já indo para o cativeiro, né, chorando, entristecido, quantos morreram, quantos foram sacrificados, as propriedades tomadas, destruídas, tudo perdido, a tristeza do coração desse povo. E Ezequiel estava com esse coração aqui. E ele fala para Deus, Senhor, tu sabes. E aí a gente volta para nós. O Senhor sabe da nossa história. Sabe o que estava no nosso coração. E sabe o que foi desviado daquilo até mesmo que era a propósito de Deus para nós. Quantas pessoas perderam o rumo, saíram do rumo, porque intentaram fazer outras coisas. Eu lembro que quando eu era já adolescente, uma das vezes que minha mãe veio conversar comigo a respeito de uma profissão, naquela época eu ainda não havia tomado uma decisão a respeito de ministério, até porque eu fugia dessa decisão, eu fugia do pensamento de que eu poderia ser um ministro de Deus. Minha mãe às vezes falava comigo sobre pensar naquilo que desse condições financeiras para que eu tivesse uma vida confortável. E aí apresentava, ela falou na época, a questão da vida militar, né? Era a época da ditadura ainda, né? Eu, adolescente, eu vivi a época da ditadura. E era aceitável. Muitos jovens estavam indo atrás da carreira militar porque dava um recurso bom. Mas tinha outras profissões e sempre se falando assim sobre aquilo que era sustentável, aquilo que era bom, né? Aquilo que poderia facilitar a vida, a nossa vida. E isso eu acredito que muitos dos irmãos tiveram também, passaram por isso. Mas aí a nossa vida entra num outro rumo. Eu, apesar de ter resistido bastante a ir para o ministério, chegou um tempo que eu não tinha mais como dizer não ao Senhor, porque Ele havia me chamado, Ele havia dito que me daria condições de ser um servo dele, servindo a ele. E fui para o seminário e nós enfrentamos muitas situações difíceis. Mas hoje eu estou com a certeza no meu coração de que eu estou dentro daquilo que Deus queria para a minha vida. Mas, amados, existem muitas pessoas, até mesmo comigo, existem sonhos que foram deixados para trás. Existem situações que foram largadas para trás.
E aí a pergunta de Deus, será que esses ossos secos podem reviver? Será que coisas que nós intentamos fazer lá atrás, Deus pode dar vida novamente? E a palavra de Deus para nós nessa noite, pode. O Senhor pode. Mas depende de nós também. Depende de nós trazermos uma palavra que dê ao Senhor condições para que as coisas possam voltar a acontecer na nossa vida. Aqui uma palavra que é usada com bastante força aqui nesse texto é a palavra profetize. Só que a palavra profetize aqui, ela não está relacionada a uma revelação, a algo que Deus revelou ao seu coração e aí você então vai falar como se fosse uma profecia de Deus. Mas a palavra profetize aqui está no sentido de exercer a sua fé, de crer no poder de Deus para estabelecer aquilo que ainda não foi estabelecido e que Deus quer restaurar na sua vida. E eu vejo, irmãos, aqui as três participações em que Deus manda o profeta dizer profetize como algo bastante significativo. Primeiro ele diz assim, profetize para os ossos. Ele está falando de que aquilo que se perdeu, aquilo que parece que não tem mais jeito, se nós crermos que Deus pode restaurar, vai poder acontecer. E depende, queridos, de uma palavra de Deus na nossa vida. Depende daquela palavra que sai e faz com que nós creiamos no poder de Deus para restaurar o que parece não restaurável. E aí a gente pode incluir aí questão de filhos, questão de parentes, questão de amigos que ficaram na vida, foram perdendo rumo, ou foram desviados por situações, por circunstâncias dentro da igreja, por intrigas, brigas dentro da igreja, mas também foram atrapalhados por venenos que Satanás lançou, por sementes que foram semeadas por Satanás na vida desses irmãos e que eles beberam desse veneno e por isso eles se afastaram. Você sabe o que é, você sabe quem é, você sabe quem são essas pessoas. Talvez pessoas hoje que estejam vivendo na figura de ossos secos, sequíssimos, como se não tivesse mais jeito, como se não tivesse mais condições de serem restauradas. Você está lembrando de alguém assim? Você está visualizando alguém assim? Pois o Senhor, hoje, Ele diz, profetiza a esses ossos. Profetiza sobre esses ossos, para que eles sejam ossos que voltem a viver. E aí, Ezequiel vai dizer o que começa a acontecer quando ele começa a profetizar. A palavra aqui diz que ele não tinha nem terminado de falar e os ossos começaram a se juntar. E dos ossos juntos começaram a surgir tendões e depois dos tendões vem a pele e ele fica totalmente pronto para ser restaurado. Mas aí a Bíblia diz, aqui o Senhor diz, aliás, Ezequiel diz assim no versículo 8, mas não havia neles o Espírito. Então eles haviam revivido, eles haviam sido trazidos à vida de novo, mas ainda faltava algo que daria a eles um sentido de vida.
E, irmãos, o Espírito aqui está em letra minúscula. Isso daqui está se referindo ao fôlego de vida. Faltava a esses ossos, a esses corpos agora restaurados, receberem de novo o fôlego de vida. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor está fazendo o homem, quando ele completa o homem, diz que ele soprou nas narinas e aí ele recebeu o fôlego de vida. Esse Espírito que está se referindo aqui no texto de Ezequiel é o fôlego de vida que uma pessoa precisa receber para poder viver, para poder existir como ser humano. Então faltava isso. E aí o Senhor fala de novo para Ezequiel: profetize ao Espírito. Ou seja, comece a falar novamente ao Espírito para que ele receba o fôlego de vida que ele precisa receber. Para ele ser a alma vivente novamente. Irmãos, é preciso que algumas situações que a gente consegue encontrar na vida de pessoas ou em situações que nós vivenciamos, em circunstâncias que nós passamos, e eu não sei dimensionar o que pode ser no caso de cada um dos irmãos, mas eu posso pensar no meu caso, nas minhas circunstâncias, nas minhas situações, que eu já às vezes até já desisti de estar. Eu posso pensar nisso e dizer para essa situação: receba o fôlego de vida, receba o fôlego do Senhor, para você reviver, para você ter uma nova dimensão na sua vida. Amém, querido? Você está entendendo? Você está percebendo o que Deus está querendo fazer com você? Mas aí, amor, é melhor desligar porque não sei, está falhando aí. O Espírito entrou neles. Versículo 10 diz que o Espírito, o fôlego de vida entrou novamente neles e eles viveram e se puseram de pé. E eles formavam um exército grandioso. Mas ainda faltava para eles a vida do Espírito de Deus. Faltava para eles algo que iria mudar toda a circunstância deles de serem um exército de mortos que estão sendo restaurados, para que eles vejam que Deus pode dar a eles novamente a esperança que eles haviam perdido. Isso porque, veja bem, no versículo 11, Deus está dizendo: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Falta um elemento no coração deles, no espírito deles, para eles poderem receber essa nova dinâmica, esse novo entendimento de vida, que é justamente o Espírito de Deus. Veja no versículo 14: porei em vocês o meu Espírito. Mas, novamente, volta no versículo 12, Deus usa sobre Ezequiel a palavra profetize. Exerça sua fé. Creia naquilo que Deus pode fazer na vida daqueles a quem Ele quer restaurar, ou nas situações que Ele quer restaurar. E aí eu falo de casamento, eu falo de relacionamento de pais e filhos, eu falo de amizades quebradas, irmãos que tiveram desavenças. Às vezes a gente ouve episódios aí de irmãos com mais de 30 anos
que não se viam, porque haviam brigado, e eles são restaurados. Eles começam, têm um novo relacionamento. Essas situações que haviam morrido, Deus pode trazer vida, mas Deus não quer simplesmente fazer com que haja o ressurgimento das situações. Ele quer dar vida plena para essas situações, ou para as pessoas. Por isso, o Senhor fala para Ezequiel, profetiza, diz a esse povo: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. E aí no versículo 14, porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Vocês viverão. Sabe, amado, eu posso entender que muitas vezes a gente desiste de coisas preciosas na nossa vida porque a gente acha que Deus desistiu daquilo. Deus não desiste de vidas. Deus não desiste de relacionamentos. Às vezes um casamento se rompe por causa de dificuldades de entendimento entre as pessoas, mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Que não é que o divórcio foi dado por causa da dureza do coração do homem. Jesus está falando sobre isso. É necessário que nós entendamos que Deus quer restaurar relacionamentos que se perderam na história. Eu tenho uma história na minha família, de um tio meu, que era pastor, e ele casou-se com uma moça muito mais nova que ele. E depois de um certo tempo, depois de alguns anos, com 2 filhos, essa moça, ela teve desgostos com relação ao relacionamento com ele, e ela foi embora. Ela foi embora de casa, foi para a casa dos pais dela, e depois de um certo tempo ela casou com um outro homem. E meu tio, ele vivia triste, o ministério dele foi interrompido por conta disso, e eles ficaram muito tempo separados. Mas meu tio sempre dizia, porque muitas vezes foi falado para ele: por que você não casa de novo? Você é novo, você é um homem bonito, você pode casar de novo. E ele dizia: não, a fulana vai voltar e eu vou me casar com ela de novo. E eu sinceramente, eu duvidei muito nessa época. Até porque foi um tempo que ele morou conosco na nossa casa. E eu eu duvidei, eu ria. Não ria nele, na frente dele, mas eu ria para minha mãe e falava: tanto tempo, como é que vai acontecer a volta desse casamento? Como é que vai acontecer isso? Irmãos, alguns anos depois, já numa idade já mais avançada, já tinha perto de 70 anos, a esposa dele foi traída pelo o marido dela, e ela saiu, abandonou, né, teve que abandoná-lo e tal, só que ela tinha agora uma vida espiritual muito mais intensa com Deus, e ela começou a orar, e Deus começou a falar ao coração para voltar para o marido dela. E aí ela entrou em contato com minha mãe para saber a respeito da disposição do meu tio, a respeito disso e tal, e Deus os trouxe e reuniu de volta. Eles viveram mais de 10 anos casados novamente, depois de 20 anos em que eles estavam separados. Ela cuidou dele até ele falecer. Ela cuidou dele até ele falecer. Eles tinham a diferença de 20 anos de idade entre os dois. Mas ela cuidou dele, desse meu tio, até que ele faleceu.
E é muito interessante isso. É uma história da minha casa. E eu vejo, e eu depois disso eu falei, Deus pode. Os ossos secos, eles não podem, eles não têm poder de resistir uma palavra de Deus de restauração. Amados, quando nós cremos em Deus, Deus pode fazer com que as situações de vida que a gente perdeu sejam restauradas. E aí a gente vê que o nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas dele. Então, é muito importante essa palavra para nós nesses dias, porque, queridos, a gente vê tanta situação. Hoje eu fiquei sabendo que em 24 horas, 54 novos casos aconteceram em Ribeirão de coronavírus. As pessoas não estão se cuidando tanto quanto se cuidaram no início. O que está havendo? Está havendo a propagação aqui na nossa cidade. Não é porque lá o pessoal de São Paulo está vindo para cá, não é por causa disso não. É porque as pessoas estão descuidadas. A gente vai num supermercado e ele está cheio. E algumas pessoas sem máscara, desobedecendo, algumas pessoas resistindo porque alguma autoridade falou que isso é besteira. Mas eu quero enfatizar o seguinte: nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas eu vi nesses tempos Deus restaurar algumas coisas na minha casa e dar situações, dar possibilidades que a gente não podia imaginar. Talvez a gente imaginasse num tempo bom essas coisas acontecerem. Mas agora, no tempo presente, com toda a dificuldade que teve, Deus usar uma determinada situação que parecia ser uma situação muito triste para abençoar muitas vidas. É o nosso Deus, que cuida de nós, que faz com que nós experimentemos a graça dele o tempo todo. Sabe, querido, eu queria, nessa noite, dizer para você que aquilo que Deus quis te dar no passado, Ele quer te dar ainda hoje. E eu não sei o que é, mas você sabe, porque o Senhor está falando no teu coração. E esse é o tempo de se exercer fé no Senhor, de crer que Deus pode restaurar situações que se perderam com o tempo e que secaram com o tempo, mas que ainda fica entristecido. Imagina Ezequiel indo no vale e passando por aquele vale e vendo ossos e pensando naqueles ossos, na morte daquelas pessoas. E o quadro era triste, o quadro era negro. Mas a palavra do Senhor disse para ele: profetiza, exerce fé. E quando ele começou a exercitar a sua fé e fazer as declarações que Deus estava mandando para ele fazer, os ossos começaram a se erguer. E depois que o corpo ficou pronto, o Senhor mandou que o fôlego de vida fosse restaurado. E o fôlego de vida foi restaurado. E agora o Senhor diz: eu vou pôr o meu Espírito. Porque quando o Espírito de Deus entra na situação, na vida, não há como impedir que aquilo que Deus quer fazer aconteça. Lembram daquele texto? Agindo eu, quem impedirá? Pois o Senhor, nessa noite, quer restaurar situações. Eu queria pedir para você agora, aonde você está, colocar diante de Deus aquilo que você sabe que pode ser restaurado na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, na sua vida pessoal.
a situação que você precisa ver Deus restaurar, você começar a dizer para Deus: Deus, eu creio e eu declaro que os ossos secos vão virar um corpo vivo, um corpo cheio da presença do Espírito Santo, para fazer com que a manifestação do Senhor se complete na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós trazemos, ó Deus, as vidas que o Senhor está tocando nesse momento. Nós trazemos diante do Senhor, ó Deus, histórias que foram interrompidas, mas que precisam ser restauradas, porque essa história não acabou, só porque não tem mais, só porque não vê mais. Eu quero trazer agora, Deus, diante das pessoas, ó Deus, dos teus servos, as vidas e as situações que precisam receber a palavra de restauração e de vida plena, vida que vem através da manifestação do Espírito de Deus. Amém. Nós pedimos agora, Senhor, enche esse lugar, enche esses ossos de vida, traz a vida, traz a restauração, traz, ó Deus, a plenitude do Espírito Santo sobre essa situação, para que, ó Deus, do vale de ossos secos se levante um exército inumerável, cheio da graça, cheio do júbilo de Deus na vida daqueles que estão ao redor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite, em cada ponto, em cada casa, restaurações. Cada vida que nessa noite vai ouvir essa palavra, tem ouvido essa palavra. Eu declaro que a palavra do Senhor se cumpre na vida daqueles que creem plenamente no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que encha nessa noite o coração dos teus servos e daqueles que estão ouvindo a tua palavra, que encha de fé, que encha de certeza de que o Senhor disse, o Senhor vai cumprir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só o que diz no último trecho do texto. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém. Se é palavra de Deus, vai se cumprir. E você vai ver, e você vai glorificar o nome do Senhor na restauração de situações na vida de vocês, na sua vida, que vão fazer com que você realmente veja o Senhor manifestando o seu poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus.